Há 20 anos, numa cidade do interior do Ceará, uma senhora muito meiga, de cabelo completamente branco, teve um derrame. Esse derrame deixou ela acamada por alguns meses. Ela teve muitas dores e feridas muito graves na perna. Pouco tempo depois, mesmo com todo o esforço da família, essa senhora veio a falecer. Essa senhora não teve acesso aos melhores tratamentos possíveis. Nem sequer era possível, porque como levar os melhores tratamentos para lá, para o interior do Ceará? Nem sequer era possível saber que tratamentos eram esses. Como saber de tudo que está acontecendo no mundo, estando no interior do Ceará? Essa senhora era minha avó Cleonice, e a minha história, o ciclo da minha vida que eu vivo hoje, começou naquele dia, porque foi naquele dia que eu decidi que eu seria cientista, e eu nasci para isso, e eu me esforço a cada dia por isso. Eu enfrentei várias dificuldades para buscar a minha formação. Eu fiz física na Universidade Federal do Ceará, que era a melhor universidade do meu estado. Meu mestrado eu fiz em Física Aplicada à Medicina, numa área chamada fotomedicina, que é o uso da luz na área de saúde, tanto para diagnóstico quanto para terapias. Esse mestrado eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP. E eu tive a oportunidade de, durante o doutorado, pesquisar na maior universidade do mundo, uma universidade com 400 anos de tradição, a Harvard Medical School, a Escola de Medicina de Harvard. E lá eu estudei um fenômeno que já tinha sido observado várias vezes ao longo de muitos anos. Como a luz conseguia interagir com o corpo e tratar dor. Como isso acontecia? Mas não havia um mecanismo de ação. Ninguém sabia o que estava acontecendo passo a passo. E ao longo do meu doutorado, foi exatamente isso que eu pesquisei. Como fótons, que são as partículas de luz, que são as partículas mais abundantes do universo, conseguem interagir com os neurônios, que são nossas células, que sentem tudo o nosso corpo, desde de sentir a visão ou a audição, até a nocicepção, ou seja, o sentido de dor. E eu consegui fazer de tal forma que a luz interagisse com os neurônios e bloqueasse a sinalização de dor, criando um tratamento analgésico sem nenhum efeito colateral. Isso chamou muita atenção. Minha tese recebeu o prêmio CAPES de melhores teses aqui no Brasil, e eu fui convidado para escrever esse livro, que é o Handbook of Low Level Laser Therapy, ou seja, o manual de fotomedicina, o manual desse tratamento. E meu mundo se abriu ainda mais, porque aqui eu vi que o que eu estava fazendo para a dor poderia ser feito para outros problemas de saúde. Fazendo esse livro, eu tive acesso a todo o conhecimento de fotomedicina nos últimos 20 anos. E não só isso, ao acesso direto aos cientistas que fizeram essas descobertas. E ainda mais do que isso, eu fui reconhecido por eles, mesmo tendo menos de 30 anos, como um igual, como alguém que estava criando conhecimento junto com eles. E logo depois veio minha grande descoberta, que é justamente um método de como fazer com que a luz, entrando dentro do tecido biológico, passando pela pele, pela camada de gordura, pelo músculo, até chegar aos neurônios do sistema nervoso periférico, que são as células que sentem tudo no nosso corpo, inclusive a dor, qual era a quantidade exata de energia para causar a liberação de algumas substâncias do nosso corpo. Eu utilizei uma equação desenvolvida por Einstein, em 1905, que veio a dar o prêmio Nobel a ele anos depois. Os conhecimentos de bioquímica de Erich Kandel, um cientista austríaco que recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia no ano 2000. E acoplei com alguns conhecimentos de fotomedicina para saber exatamente, com forma precisa, quanto de luz era necessário para liberar de forma precisa alguns remédios que o nosso próprio corpo produz, gerando uma forma completamente não invasiva, completamente sem efeitos colaterais e sem nenhuma química, de fazer com que o nosso próprio corpo produza os remédios que nós precisamos. E não existe fábrica de remédio melhor para você do que o seu próprio corpo. Causando essa indução
da resposta à dor, da liberação desses remédios, foi possível criar o que nós chamamos de remédios digitais. Esses remédios digitais são justamente essa forma de fazer com que a luz, interagindo com cada tipo de célula do corpo, libere substâncias diferentes, de forma que essas substâncias elas servem para fazer um tratamento. E esses remédios digitais, eles conseguem ser criados, desenvolvidos, com um custo que chega a ser 100 vezes menor e num tempo 10 vezes menor do que o desenvolvimento de um remédio convencional. Porque grande parte do que era feito de uma vez por vez pode ser feito por simulações computacionais. E como nós sabemos, isso, tudo que é digitalizado se torna exponencial e cresce cada vez mais rápido. E pode ser feito em paralelo por várias pessoas ao redor do mundo. Então, qual foi o nosso próximo grande passo? Criar uma metodologia que pudesse fazer com que cientistas ao redor do mundo, juntamente com o nosso conhecimento e com apoio de outras entidades investindo, criassem cada vez mais novos remédios digitais de luz. Esses remédios são colocados à disposição na internet e podem ser feitos download e aplicados em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta ter um equipamento que faça a recepção e a emissão de luz. E nós desenvolvemos esse equipamento aqui no Brasil, com ciência e tecnologia completamente brasileira. Nós já estamos tratando várias pessoas, cerca de 100 pessoas por semana, e esse número cresce cada vez mais. A facilidade de comunicar isso é como a facilidade de enviar uma mensagem de celular de um celular para o outro. Então, um cientista brasileiro pode desenvolver um remédio digital que vai ser usado na Europa e que pode ser usado na África e que a velocidade para se enviar esse remédio é a velocidade da luz, é a velocidade da condução desse impulso de um local para o outro do mundo. A facilidade de se utilizar é a de colocar colocar a fonte emissora de luz em cima de um local do corpo do paciente e emitir essa radiação. Esse mecanismo de ciência aberta que nós desenvolvemos cria uma comunidade de cientistas para desenvolver. E esse método é o que permite uma inovação. E o que é inovação? Isso que tanto se fala e a gente escuta em todos os locais, a gente pode dividir, a gente pode classificar a inovação da seguinte forma. Inovação é invenção vezes adoção. Então, para que algo seja uma inovação, você precisa ter uma atividade inventiva, você precisa criar alguma coisa. E nós temos uma ciência muito criativa. Você precisa fazer com que essa tecnologia seja adotada, ou seja, que as pessoas o utilizem. E se você tiver uma invenção sem ter essa adoção, vai ficar nas prateleiras e gavetas das universidades, como infelizmente nós vemos muito acontecer. Então, esse método de adoção que nós criamos permite um crescimento exponencial, um crescimento acelerado do número de novos remédios digitais de luz, porque eles podem ser feitos em qualquer lugar do mundo, ao crescimento do número de terapeutas habilitados a fazer esse tratamento, e assim nós poderemos tratar bilhões de pessoas em todo o mundo. E isso eu não estou falando para daqui a 50 anos, eu estou falando para essa década. Está muito perto de conseguirmos isso. Hoje, eu tenho o orgulho de dizer para vocês que nós temos, já utilizando fotobiomodulação, tratamentos para dor, para cicatrizações de feridas, para derrames cerebrais. A vida da minha avó poderia ter tido uma qualidade muito mais alta, e assim toda a minha família teria ficado muito mais tranquila. Mas o que eu posso dizer para vocês é uma mensagem de esperança, uma mensagem de que o que nós estamos fazendo como cientistas no mundo hoje permite que a ciência vença a ignorância e que está sendo criado um mundo muito melhor para a minha filha que está para nascer. A Cora vai chegar ao mundo, num mundo em que existem remédios digitais, e isso me deixa muito feliz. O que eu quero que fique na cabeça de vocês, e não só na cabeça de vocês, mas no coração também, é que a ciência, no século passado, teve o propósito de tornar o mundo melhor. Nesse século, nós faremos com que a ciência torne o mundo melhor para todos. Muito obrigado.